está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém, irmãos? Nós vamos ficar de pé para nós iniciar o nosso culto em oração em nome do Senhor Jesus. Quantos carecem a oração, diga amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, por esse momento maravilhoso de mais uma quinta-feira, podemos estar aqui na Tua presença para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, qual o Senhor deu a cada um de nós. Obrigado pelos irmãos, as crianças, os obreiros que já estão aqui, meu Pai. O Senhor venha abençoar, venha dar vitória. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda o Senhor vai fazer. Seja conosco neste culto, abençoa aqueles que estão em casa também. Opera maravilha, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos, como que hoje nós temos a lição 8, que fala sobre o pastor, né? O pastor, e nós vamos cantar o hino da harpa 156, que fala sobre o pastor, tá bom? O bom pastor buscou-me lá longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas, com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus, seguindo-me distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-me, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, de graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com seu bom rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegremente
milagre agora, Deus dá poder cabal e a graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus braços ele guiará. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Que hino bonito, né? Coisa linda. O bom pastor, né? Jesus é o nosso bom pastor. E a palavra diz que o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha, né? Então nós vamos neste momento tirar um período de oração e logo após nós estaremos passando a pastora Marilza e ela vai estar ministrando a lição 8, que fala exatamente sobre o pastor, né? Senhor Deus, nosso Pai maravilhoso, nós te louvamos, meu Deus, neste momento tão maravilhoso, este hino tão lindo, tão belo, meu Pai, que fala sobre o pastor. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que tem nos protegido. O Senhor é aquele que tem nos guardado. Nesses dias tão mal qual nós estamos vivendo, aonde tantas tragédias, tantas coisas, meu Pai, têm acontecido sobre a terra. E, Senhor, nós te agradecemos, porque tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. Porque passará o céu, passará a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Se todo ser humano acordasse, refletisse o que está aí acontecendo. As pessoas, elas se aproximavam, meu Pai, de Ti. As pessoas se aproximavam da Tua grandeza, se aproximavam de estar na Tua presença, meu Deus. Mas, infelizmente, muitos têm dado crédito mais ao mundo, os prazeres carnais, do que as coisas que são do Senhor. Mas nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado essa graça de nós podermos estar aqui na Tua presença. Faz-me lembrar de Davi, Senhor. A Bíblia diz que ele escreveu um dos salmos, e ele diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, nós temos o prazer de estar aqui, bom estar aqui. Sabemos que a nossa casa é muito boa, mas a casa de Deus é melhor. Jesus disse que este lugar não seria outro lugar, a senão ser a minha casa de oração. Louvamos a Ti por todos que estão aqui, meu Pai. Venha abençoar a escola das criancinhas. Te louvamos por cada criança, meu Deus, que veio, o seu avô, o seu pai, sua mãe o trouxe, e por isso isto é muito bom. Isso alegra o coração de Deus, e isso alegra o nosso coração, porque as crianças, meu Deus, elas estão aprendendo algo sobrenatural, que é a palavra de Deus. As criancinhas, os jovens, nós que somos adultos, estamos aqui, Senhor. E hoje nós temos uma lição muito poderosa, que para nós que somos pastores, meu Pai, é uma grande responsabilidade que nós temos de cuidar da ovelha, Senhor, de amparar a ovelha,
de orar pela ovelha, de fazer até um jejum pela ovelha, para que o inimigo, para que o lobo devorador não venha, Senhor, destruir a ovelha. E eu lhe peço nesta noite, meu Pai, que o Senhor guarde cada ovelha desse aprisco, aquelas que estão sobre as nossas responsabilidades. Sabemos que a responsabilidade de um pastor é muito grande, porque a palavra diz que ele vai prestar conta de cada ovelha, Senhor. Ó meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos dê a direção, nos dê a tua graça, nos dê o teu amor, nos dê a sabedoria, o espírito da inteligência, Senhor, para cuidar do rebanho do Senhor. Ó meu Pai, que o Senhor venha trabalhar nesta noite, e que aquelas ovelhas que estão fora do aprisco, elas venham voltar ao aprisco de novo, ela venha passar e vir para aquele lugar onde elas estão, para aprender a palavra, se alimentar de alimento bom, de alimento que é a palavra de Deus, é o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, venha falar conosco. Estamos aqui, se o Senhor quer nos exortar, estamos aqui para sermos exortados. Se tem alguma falha em nós, que esta palavra nesta noite venha nos advertir. Estou aqui, Senhor, eu preciso, porque hoje vai falar sobre o pastor, e eu preciso e eu quero aprender mais de Ti, Senhor. Quero ter, Senhor, mais prazer, mais alegria de cuidar daqueles que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E que nessa noite, meu Pai, o Senhor desperte, Senhor, o Teu povo, a igreja, o Teu povo na face da terra. Senhor, quero Te pedir uma misericórdia sobre a cidade de Macaé, Senhor. As pessoas que estão ali desabrigadas, tenha misericórdia, meu Pai. Não só de Macaé, mas de Carapebus, de Quissamã e de tantos outros lugares. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Senhor, que o Teu socorro possa estar sobre essas pessoas, e que tudo venha, Senhor, voltar no lugar. Senhor, Tu és poderoso, meu Pai. Entregamos aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, esse vírus que ainda continue aí, Senhor, ele seja destruído, meu Deus. Toda a obra do inimigo venha cair por terra nesta noite. Todos os demônios que têm se levantado contra a igreja, todo mal que tem se levantado contra a obra de Deus nos quatro cantos da terra, caia por terra nesta noite. Que a mão do Senhor, ela esteja sempre estendida sobre a terra. Dá-nos uma escola abençoada e nos dê vitória em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui, irmão, mais uma quinta-feira, né? Para podermos aprender a palavra do Senhor, né? Sabemos que os dias são maus, difíceis, mas o Senhor é aquele, né? Que guarda, que livra devagar, que livra o seu povo de todo mal. Amém? Nós também queremos dedicar a Deus esse culto em ação de graça pela vida do irmão Francisco Vieira Pinheiro, que está lá no norte, né? Mas nós amamos o nosso irmão, eles continuam sendo membro daqui, e nós vamos estar orando pelo nosso irmão e dedicando esse culto
em ação de graça pela vida do nosso irmão Francisco. Amém? Nós vamos começar, irmão, o estudo dessa noite. Nós vamos estudar a lição 8. Nosso estudo é o estudo 8, tá certo? Muito bom esse estudo. Tenho certeza, irmão, que ele vai estar chamando a atenção da nossa vida como os demais estudos, não é verdade? E por que Deus está fazendo, preparando esses estudos, aliás, usando os servos dele para preparar esses estudos nos últimos dias? Porque a igreja está próxima de ser arrebatada, irmão. E a igreja não pode ficar do jeito que está. Então, nós temos que estar preparados. E a próxima lição, ela vem trazendo um tema muito bom também, para a glória de Deus. Vamos lá. Qual é o título do nosso estudo hoje? O bom pastor e os pastores infiéis. Irmãos, tem gente que fica assim, que pouca vergonha, esse pastor não tem vergonha, isso que... Nós vamos ver hoje na palavra de Deus, pela palavra de Deus, que isso não é novidade. Isso já vem ao longo dos tempos, pastores infiéis. Só que tem um negócio, pastores infiéis, irmão, vão pagar um alto preço diante de Deus. Simone, lá na salinha, uma irmã, uma diaconisa, veio para mim, tá certo? Por quê, irmão? Vai pagar um alto preço diante do Senhor, porque Deus não vai ter ninguém por inocente, não, tá certo? Então, o bom pastor e os pastores infiéis. Como Deus disse que tem o joio e tem o trigo, tem o bom pastor e tem o mau pastor, aqueles que não cumprem a designação para a qual foi chamado. Eu, graças a Deus, não vou levar isso diante de Deus. Pastor Daniel não vai levar isso diante de Deus, porque nós temos procurado, irmão, cumprir aquela determinação do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos aí para nosso texto áureo, que está em João, capítulo 10, versículo 11, né? E nós vamos estar começando aí. Texto áureo, quando nós falamos de texto áureo, nós estamos falando do texto de ouro, o texto central, aquilo que norteia, né, a lição. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa é a característica do bom pastor. Ele não mede esforços, ele não poupa nem mesmo a sua vida. Por quê? Deus colocou, se você pegar aqui no contexto original, Davi era pastor de ovelha. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Vocês podem ver que Davi, ele luta com urso, ele luta com leão, para quê? Para defender as ovelhas. Porque o pastor, uma das características do pastor é se pôr em perigo, talvez até mesmo perder a vida para cuidar da ovelha, para não deixar que aquela ovelha venha perecer. Estou te falando aqui literalmente a palavra na conotação do pastor. Agora, nós vamos ver figuradamente também, quando é usada essa figura aí de o bom pastor, dar vida para suas ovelhas. A ovelha, no sentido figurado, é quem? Somos nós hoje, né? O bom pastor é Deus, é Jesus, aquele que um dia ele vai ajuntar novamente todo o povo. Quando fala de Jesus, Deus ele vai resgatar Israel. E Jesus ele vai ajuntar todas as nações perante ele. Porque ele fez o sacrifício da cruz, tá certo? Então, o texto áureo diz que ele é o bom pastor. E se for necessário, ele dá vida pelas ovelhas. Por que disso? Vamos trazer para o pastor atual. O pastor atual, irmão, eu costumo dizer, quando as pessoas vão ser consagradas, que elas não têm vida própria, porque o obreiro não tem vida própria. Se dedica à obra de Deus, né? Então, o obreiro, irmão, que faz o que ele quer, tá? Ele vem ao culto quando ele quer,
ele acha que ele pode dirigir a vida dele, ele está errado. Eu sou obrigada a falar. E quando a pessoa vai ser consagrada, ela passa a ir por uma palestra, como deve se portar, qual deve ser a função. Então, quando fala de pastor, o presbítero, ele cumpre essa função também, espiritualmente, porque ele tem a incumbência de ensinar, educar essa ovelha nos caminhos do Senhor, amém? Pois bem, a verdade prática, ela vai nos dizer assim: as Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Eu estou acabando de dizer, Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove o quê? Os maus. Ô, irmão Igor, dá um jeitinho para mim que eu não estou me ouvindo, esse som está espalhado aqui, né? Se Deus quiser, irmão. Olha ali, ó, chegou. Se Deus quiser, nós vamos resolver esse problema aqui da igreja. Não é barato, não, né? Mas tira e põe no outro. Qualquer coisa, vamos tentar me acertar aqui, porque esse som aqui está aberto. Eu não estou me ouvindo direito. Então, vamos lá. As Escrituras, quando eu falo das Escrituras, eu estou falando da palavra de Deus. Ela revela o quê? Que Deus dá bom pastor para o seu povo, bons pastores. Então, Deus tem dado... Vira aqui, irmão Igor, e me dá retorno, porque isso aqui está saindo. Vê lá se é mais retorno. De terça para cá, esse som piorou de uma tal forma, irmão, que eu não sei o que aconteceu. Vamos ver, me dá retorno aqui. Isso, aleluia. Agora sim. Agora eu estou me ouvindo. Ficar sem se ouvir, meu irmão, não dá, né? Vocês me ouvem, agora eu não consigo me ouvir aqui. Agora eu estou me ouvindo, amém? Então, a Escritura revela que Deus dá bons pastores para o seu povo, tá certo? Isso, nesse sentido literal, ou figurado, ele quer se referir também, como eu falei para vocês, aos pastores atuais, aos líderes, né, atuais, tá certo? Você consegue baixar um pouquinho o microfone para não dar esse eco? Louvado seja o nome do Senhor. Aplica-se aos pastores, líderes espirituais, como eu falei hoje, não só a pastores, como presbítero também, aqueles que ensinam a palavra de Deus. Deus dá o quê? Bons pastores ao seu povo, mas também faz o quê, gente? Remove os maus. Aí tem gente que fica assim, mas como é que pode? Aquele pastor só apronta e continua lá. Meu irmão, isso aí é um negócio com Deus. Eu lembro aqui de Eli. Ele já tinha sido rejeitado por Deus, sacerdote, porque os seus filhos pecaram. Ele foi rejeitado por Deus. Mas Deus, quando Ana chega, ele fala com Ana... Deus respeita, Deus ouve o que ele fez. Por que ele ouve? Porque ele era sacerdote ungido de Deus. Tá certo? Então, irmão, Deus cumpre a sua realidade, o seu desejo. Vai acontecer naquele dia que Deus vai remover de uma vez por toda os maus pastores, como hoje também ele já tem removido. De que maneira, muitas vezes, Deus remove os maus pastores? Vem pecado à tona, situações adversas, porque a palavra do Senhor diz que nada ficará encoberto aos seus olhos. Então, nós, irmão, como servo do Senhor, nós temos que ter muito cuidado para a gente não entrar em contradição, para a gente não cair em pecado. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, né, que está em Ezequiel, capítulo 34, do 1 a 12, nós vamos ler tudo. Eu quero pedir, eu vou ler o primeiro, os irmãos lêem o segundo, me ajudando assim, vão assim até, porque hoje eu estou com a vista bem atacada. Vamos lá, Ezequiel 34, 1 diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que era tradicional. Vamos lá, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que si mesmo e não apacentarão os pastores, as ovelhas, né?
comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Está ruim para eu ler. A fraca, gente. Não é faca, não, tá? Eu que estou aqui mal. Estou mal das vistas hoje. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não, e a desgarrada não trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com o rigor e dureza. Amém? Vamos lá. Irmã Letícia. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo. Todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhados no dia de nuvens e de escuridão. Terminamos. Quando eu levanto um pouco o óculos, eu ainda enxergo melhor. Mas se eu for olhar aqui, só Jesus. Desde cedo, eu estou sentindo as vistas muito prejudicadas. Mas, glória a Deus, né? Como eu já falei para vocês, irmão, é uma característica de Deus usar o profeta na antiga aliança. Eles vão sempre colocar assim: e veio a mim a palavra do Senhor, ou disse o Senhor, né? Vocês podem observar que era uma característica que o Senhor falava o quê? Através do profeta. Porque profeta, irmão, ele não fala por si. Ele é o quê? Um porta-voz do Senhor. Então, aqui, Ezequiel 1, a gente vê que vem dizendo que Ezequiel está chamando a atenção do povo, porque o povo está o quê? Desgarrado. Aí nós vamos ver que o versículo 2, ele vai trazer o quê? Uma advertência. Ele começa dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Né? Porque a situação estava tão feia, irmão, que ele falou: ó, não dá mais. Israel, o reino do norte, já tinha sido o quê? Disperso pelo reinado assírio. A maioria tinha sido morto, já tinha sido destruído. Aqueles que não morreram estavam dispersos. Diáspora é dispersão. Então agora Judá, irmão, está nesta mesma situação.
Então, não obedecendo mais os caminhos do Senhor, fazendo o que lhe agradavam somente, seguindo a deuses estranhos. Então, Deus chama Ezequiel, que Ezequiel está profetizando aonde? Dentro do cativeiro babilônico. Lembra disso? Jeremias lá em Jerusalém e Ezequiel no cativeiro babilônico. E aí ele diz, profetiza, Ezequiel, e você vai dizer o seguinte, aos pastores, olha aqui, olha o que ele diz, aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. A palavra era de Ezequiel, irmão? Não, a palavra era do próprio Deus. Ai dos pastores de Israel que apacentam o quê? A si mesmo. Ou seja, eu vou dar uma pincelada, depois nós vamos mais lá no comentário. Eles deixaram, irmão, de cumprir a obrigação deles como pastores, de orientar, de cuidar, de proteger, e começaram a ver o seu quê? O seu próprio lado, a sua própria o quê? Vida. E deixou vamos ver, que nem diz por aí. E não é diferente do que está acontecendo hoje, irmão. Muitos só lembram de glorificar aqui, ó. E esquece, aqui não, em cima dos púlpitos. E esquece que Deus, ele está em todos os lugares. E que Deus deu uma ordem, que os pastores têm que cuidar das suas ovelhas. Então agora Ezequiel, ele vai e fala. Vocês estão apacentando a si mesmo. Vocês estão se cuidando de vocês mesmos. E não que não estão cuidando das ovelhas minhas. Aí vocês vão ver no 3 que ele vai trazer mais uma chamada. Aí o que acontece? A ovelha está bonita, está gordinha, né? Está bonitinho o pelo. Olha o que os pastores estavam fazendo. Comeis a gordura. Então vocês têm se alimentado. Vocês têm se vestido da lã, têm aproveitado a lã para se proteger do frio, etc., para fazer roupa, vamos botar assim. E degolais o cevado, come bastante, degola, faz sacrifício, mas não apacentai as ovelhas. Muitas vezes, irmão, eles até faziam um ritual aparente, mas na grande realidade, eles não cumpriam com nada que Deus determinou que eles deveriam cumprir, né? E nós, como líder, isso aqui hoje tinha que estar cheio. Nós, como líder, presbítero, pastor, diácono, diaconisa, nós temos uma responsabilidade perante o Senhor. Cuidar do rebanho para o qual Deus nos chamou. Porque se não cuidar, meu filho, só aproveitar do que a ovelha pode dar, o negócio é perigoso. Aí nós vamos ver o 4, que ele vai dizer desta maneira. Aquela ovelha, ela estava fraca. Mas o que acontece? Aquele pastor se preocupou de dar alimento para ela? Se preocupou de cuidar das feridas? Não. Ela estava fraca, doente. Ela estava até quebrada, mas ele não fez nada. E foi pior, irmão, porque ela estava desgarrada. E ninguém fez nada, aqueles pastores não fizeram nada, não tornaram a trazer, deixaram. Irmãos, ali eles conheciam a verdade. Eles sabiam que era verdade. E eles estão vendo o povo indo adiante de deuses falsos, fazendo rituais falsos. E eles deixavam. E isso tem acontecido nos dias atuais, irmão. Eu vou trazer para os dias atuais. É planta bananeira, é corre daqui, é corre de lá. É uma confusão e diz que é poder de Deus, né? Não. Isso é fantasia, é idolatria. Quando nós se propomos a adorar a Deus de verdade, irmão, os bancos ficam assim vazios. Porque as pessoas não querem Deus de verdade, elas querem aparência, como o povo de Israel estava fazendo. Mas ai daqueles, a palavra do Senhor não diz para nós, né? Então ela estava fraca, estava doente, ela estava, quebrou lá, né? Vamos dizer, quebrou a perninha, ela estava desgarrada e aquele pastor não se preocupou. Tem muitos que a gente ouve ainda dizer assim, que deixa para lá, que se vire para lá.
né? Não ora. Muitas vezes na madrugada o pastor está lá de joelho dobrado, citando os nomes das ovelhas daqui. Não é porque está meio desgarrada que ela está abandonada, ela está na oração, ela está no WhatsApp, muitas vezes o pastor encontra com ela, olha, cadê você? Vocês estão entendendo? Essa é a função do pastor. Agora, se a ovelha não quer, o problema não é nosso. Vocês estão entendendo? Mas se Israel estava acontecendo diferente. Quem não estava querendo nada eram os pastores. Eram os pastores que não estavam cumprindo com nada. E nós vamos ver, estava lá perdida e não buscou, né? Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Trazia dureza, traria rigor, mas eles nada queriam fazer. E aí o 5, nós vamos ver, falando o seguinte, se tem uma situação dessa, o que vai acontecer com a ovelha? Se espalham, vai, né? Se deixa levar, não havendo pastor, isso acontece. Ficaram o quê? Sem pasto. Figuradamente, o que é o pasto aqui hoje? É a palavra que nós recebemos. É o conselho que nós recebemos. Muitas vezes é a puxada de orelha que nós recebemos, irmão. Não pense vocês que nós, como líder, não estamos levando uma puxada na orelha, porque estamos, né? Porque nós também somos ovelhas do aprisco do Senhor. Então aí fica lá, ficou sem pasto. Ovelha sem pasto vai procurar pastagem em outro lugar. Vocês sabiam disso? Agora, triste é aquela ovelha que tem o pasto e que está indo procurar pasto em outro lugar, né? Mas não era o caso de Israel. Eu estou falando aqui de Israel. Estava seco, irmão, desértico, deserto, não tinha nada, não tinha nada. Aí eles vão o quê? Procurar em outros lugares, no campo. E no campo tinha o quê, irmão? Bestas, feras. Todas as feras que podiam lá ser predadoras dessa ovelha. Porque a ovelha, irmão, a característica da ovelha, ela não ataca ninguém. Na grande realidade, ela é uma presa fácil. Eu creio que vocês leram aí, não sei se vocês têm, mas uma ovelha, se ela virar de pernas para cima, patinhas, né? Para cima, ela vai morrer se não tiver ninguém ali para desvirá-la. Ela não consegue desvirar sozinha. Olha que interessante. Para vocês verem quanto frágil ela é, né? E assim também, irmão, estava a situação lá. E essa ovelha não tinha pasto, elas se espalharam. Aí o 6, nós vamos ver o quê? Só estou dando uma pinceladazinha, né? Deus continua, as minhas ovelhas andam o quê? Desgarrada por todos os montes, por todos os altouteiros. Sim, minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem quem as busca. Aqui Deus está falando o quê? Para a nação de Israel, do norte, e também para Judá. Por quê? A Síria, né, ela já veio, já tomou o reino do norte, aquelas 10 tribos, já tinha sido desgarrada. Porque também praticaram iniquidade, praticaram mentira, praticaram engano. Não é verdade? A situação ficou feia. E aí, novamente, Deus diz, e não há quem busque, não há ninguém que vai lá atrás buscar, correr para ver o que está acontecendo. Não é verdade? E não se preocupam. E aí o 7, irmão, nós vamos ver que ele vai falar o quê? Novamente, o Senhor chama a atenção. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vocês estão entendendo? Por que Deus está falando? Ouvi a palavra do Senhor, Deus usando Ezequiel, porque a palavra não é minha. A palavra não é da igreja que representa o Senhor, a palavra é do Senhor. Então, irmão, se a palavra é do Senhor, nós não podemos acrescentar, retirar, nem fazer uma emendazinha que nem eles fazem nas leis. Nós não podemos fazer. Dar uma embromada, que nem muitos dão aí, porque a palavra do Senhor não é minha. O que não é meu, eu não posso mexer, irmão. Nós temos que partir deste princípio.
Então aí no 8 nós vamos ver o quê? Deus falando o quê? Vivo eu. Porque Deus, ele está morto? Não, ele está vivo. E ele diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram o quê? Entregues à rapina. É como se estivesse pegando aquelas ovelhas, irmão, e estivesse jogando na boca do leão. Vocês estão entendendo? É isso que estava acontecendo ali. Eu estou usando até uma outra figura de linguagem para vocês. Foi entregue a rapinas e fez o quê, irmão? E vieram a servir pasto a todas as feras do campo. Ou seja, serviram de alimento, como eu já falei, por falta o quê? De pastores. Será que está faltando pastores na terra? Como estão? Como estão, irmão? Eu vejo pastores que um dia já foram pastores cheios do Espírito Santo, que hoje estão concordando, irmão, com tudo que é pecado dentro da casa de Deus. Mas eles vão entrar na colocação de quê? De maus pastores, pastores infiéis. Então essas ovelhas, o que está acontecendo com elas? Porque esses pastores estão sendo infiéis. Elas estão servindo de alimento, estão sendo predadas. Vêm os predadores e as comem, não é verdade? Mas aí tem falta de pastores. Mas eu vejo Ezequiel, além de profeta, um pastor naquele lugar. Nós vamos ver que Davi também representou, que Moisés também representou bem essa figura, não é verdade? Os pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo. Aí novamente Deus fala assim, olha, o pastor está se preocupando em ter uma bela mansão, um belo carro, belas roupas, né? Hoje não serve roupa nacional, mas não, irmão. Tem que ser terno italiano, sapato italiano. Rapaz, meus bichinhos nem tem marca. Estou nem aí, porque o meu negócio é servir a Jesus Cristo, irmão. Amém? E não estou falando mal de quem, não quero deixar bem claro, quem pode ir lá e comprar um terno italiano que tem um corte maravilhoso, que o faça. Mas que não apacente a si mesmo, coloque aquilo ali e vá para o meio, meu filho, do fogaréu, se for preciso, para pregar. Que vá para o meio daqueles horrores para pregar. Que não fique ali, não pode manchar, não pode lamear, não pode sujar, porque o bom pastor, meu filho, ele cai na lama, ele corre, ele sobe, ele desce, assim tem que ser. Mas eles ali não, eles estavam se preocupando somente em se alimentar, somente em cuidar deles mesmos, né? Então traz aí, ó, pois se apacentam a si mesmo, não se preocupa com as ovelhas, né? E não apacentam as minhas ovelhas. Aí nós vamos ver que o 9... ele vai declarar o quê? Olha, novamente, olha a chamada do Senhor. Por que ele repete tantas vezes? Alerta para saber que é ele que está falando. Portanto, ó pastor, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Pastor, está ouvindo a palavra do Senhor? Pastora Marilza, está ouvindo a palavra do Senhor? Amém. Pastores que estão através da live, estão ouvindo a palavra do Senhor? Para com esse negócio, pastor, de dizer assim, olha, o Senhor me deu isso aqui para fazer. Primeiro, eu tenho que ver se está de acordo com a palavra de Deus. Porque, como eu falei para vocês, a palavra é de Deus. A ordenança é de Deus. Hoje, eu estou vendo aí pastores botando ringue dentro da igreja e dizendo assim, vamos lutar boxe porque isso aqui é para Jesus. O Jesus, pastor, que tu está servindo é outro. Porque não é o mesmo Jesus que foi crucificado na cruz, não. Porque a palavra do Senhor diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As coisas velhas ficaram para trás. Nós trabalhamos isso aqui semana passada. Então, se eu tinha uma vida lá de brigas, de gangue, de prostituição, de imundícia, hoje isso não me pertence mais. Estão pegando essa imundícia, irmão. Eu respeito quem faz.
E estão querendo trazer para dentro do culto e achar que estão apacentando ovelhas. Estão apacentando a si mesmo, como aconteceu nos dias de Ezequiel. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Porque vai haver um separar. Aí o 10, irmão, nós vamos ver, né? Ezequiel, novamente Deus trazendo essa chamada, ele sempre se mostrando, sou eu que estou falando. Assim diz o Senhor Jeová, eis que estou contra. Já pensou, irmão? O Senhor está contra os pastores. Aqueles que um dia foram ungidos para trazer vida, agora Deus está contra essas pessoas? Porque não estão fazendo a vontade de Deus? Porque o Senhor o quê? O Senhor está contra os pastores. E demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Ou seja, sou eu que vou tomar as rédeas. Sou eu que vou retirá-las das tuas mãos, pastores infiéis. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Eles não servirão mais de pasto. É como se esses homens fossem canibais, que comessem carne humana, vamos botar assim. Agora eu estou trazendo para os nossos dias, porque o Senhor está dizendo, vou tirar as minhas ovelhas das mãos, vocês não vão se apacentar mais, nem mesmo a você mesmo. Eu vou tirar as minhas ovelhas da sua boca, porque as minhas ovelhas têm sido de alimento. E elas não vão mais servir de pasto, ou seja, não vão ser mais alimento para você. Porque quem tem que dar o alimento sou eu, o pastor. Amém? É o próprio Senhor que está falando. E aí o 11, irmão, nós vamos ver Deus chamando novamente a atenção. Porque assim diz o Senhor, Ezequiel está falando, porta-voz de Deus, eis que eu mesmo, está vendo o trocadilho? Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então Deus está dizendo assim, dei chance para vocês, como líderes, porque lembra aqui, gente, o civil e o religioso eram unidos, eles estavam no mesmo patamar, porque o governo era que teocrata, Deus governando a terra. Depois que com Saul, que nós vamos ver o primeiro rei. Mas até então a vontade de Deus para o homem era o quê? Ele ser o governo. Então não dava para separar o civil do religioso. Era tudo junto. E aí aquele que fazia a prática civil, automaticamente fazia a prática religiosa. Hoje não, nós temos separado por causa do Estado laico, né? Ninguém é obrigado a seguir nada, a fazer nada. Só que estão tentando nos enfiar de garganta abaixo o quê? Situações que não condizem com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Da mesma forma, irmão, que tem muitos pastores que em Israel, tiveram muitos pastores que em Israel estavam naquela situação. Hoje tem muitos pastores aceitando já essas situações que estão sendo colocadas. Ai desses pastores. E aí, para fechar no 12, para a gente entrar no comentário, né? Nós vamos ver que diz assim, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andaram, espalhada no dia de nuvens e de escuridão. Aqui está dizendo que Deus vai ajuntar Israel, né? E que Jesus Cristo é que vai juntar as nações. Porque Israel, irmão, apesar de ser o povo da promessa, o que aconteceu com Israel? Ele rejeita o Senhor como Senhor. E Deus vai vir como resgatador de Israel. Ele veio naqueles dias, porque ele tirou Israel do cativeiro depois de 70 anos. Só que isso aqui, irmão, era algo para o futuro.
Israel passou 70 anos, a nação de Judá, 70 anos dentro do cativeiro babilônico por causa dessa situação. Maus pastores que não conduziram as ovelhas no caminho que deveriam andar. E aí a promessa do Senhor é o quê? Vou eu tirar vocês desta situação. Vou trazer de volta vocês. E se nós trouxermos para os nossos dias, irmão, Deus, Ele está aí para nos resgatar de todos os males, né? Seja a situação que for, para Deus não existe nada ao contrário, tá certo? Vamos entrar aí na leitura bíblica em classe para a gente trazer aí alguns pontinhos para a glória de Deus, né? Então, eu já falei bastante coisa aqui, mas nós vamos tirar algumas duvidazinhas. Então, nós estamos falando o quê? Quem é que está profetizando? O profeta Ezequiel. Nós hoje estamos trabalhando o capítulo 34 de Ezequiel. É óbvio que não vai dar para trabalhar o capítulo todo. Mas dentro desse capítulo 34, irmão, nós vamos ver 4 pontos interessantes. Sobre o quê? A figura do pastor. Vocês podem observar que vem fazendo muita referência ao pastor, né? A primeira aí que nós vamos ver, figura, 4 situações, ponto, com relação a pastores. A primeira é os pastores infiéis. Se você pegar do capítulo 34, do 1 ao 10, você vai ver tudo que eu já relatei aqui, mostrando o que vai acontecer com os pastores infiéis. Mas está mostrando o ponto. O segundo ponto, Deus como o futuro bom pastor, que eu até trouxe aqui para vocês, que Deus é que vai resgatar, né? Resgatou Israel. Está do versículo 11 ao 16. Eu vou pedir à irmã Letícia que passa aí 11, 12, 13, 14, 15, 16, porque nós só vamos até o 12, tá? Porque nós não vamos estudar, irmão, esses versículos, mas está fazendo uma mençãozinha aqui, tá legal? E aí o outro, nós vamos ver o quê? O outro ponto, o Messias como pastor de Deus, que vai do versículo 23 ao versículo 31. Então, se a irmã Letícia conseguir ir passando até o versículo 31, vocês vão ver isso. Mas, o que nós queremos destacar aqui hoje, né, nós queremos destacar aqui os pastores infiéis e o bom pastor, como nós já destacamos aqui para vocês nessa noite. Nós temos esses outros pontos, mas nós vamos destacar o infiel e o fiel, o pastor fiel e o pastor infiel, tá? Então, nós vamos lá, ela está passando ali para vocês verem que está ali, tá certo? Nós vamos para o tópico 1, ela vai passando, pode passando, tá, irmã Letícia? Sobre o rebanho. Nós vamos ver, irmão, que primeiro, como eu já falei aqui um pouquinho, nós temos que entender e compreender a necessidade de identificar a ovelha no seu sentido literal. Como eu comecei até a falar para vocês, literal é como ela é, aquela ovelhinha bonitinha, branquinha. Eu já tive uma ovelhinha de estimação, quando eu era criança. A gente criava, né, carneiros. E a ovelha, ela é a fêmea do carneiro. Não sei se vocês sabem disso. E eu tinha, irmão, uma ovelhinha de estimação. Ela nasceu pequenininha, então eu dava leitinho, eu cuidava. Muito dócil, carinhosa. Estava sempre junto comigo, piquititinho. Um dia o cachorro foi lá e matou. Eu, ai, meu Deus. Quase, olha, só Jesus, há poder no sangue de Jesus, né? Por que o cachorro matou? Porque ela é dócil, ela não tem, irmão, aquela autodefesa. Olha que interessante. É uma situação muito difícil, mas ela não auto se defende. O cachorro a matou com muita facilidade, né? E eu chorei muito, porque eu era criança, eu lembro. Engraçado que são pontos que a gente lembra, né? Que marcou a vida da gente. E se vocês verem aí, existe também o sentido metafórico. Metafórico significa o quê? Sentido figurado. Que eu uso aquela figura estou eu dando aula de português aqui, né? Que eu uso a figura da ovelha para mostrar o quê? O corpo de Jesus, que é a igreja hoje. Não é verdade? E se você observar na Bíblia, nós vamos ver que o Salmo 23, ele vai falar, o salmista, ele vai falar aí
apresenta aí os 4 perfeitos dessa comparação. Ou seja, vai mostrar como é o pastor. Irmã Letícia, eu acho que não vai dar. Vai, deixa ela acabar ali que eu vou dar uma faladinha aqui. Né? Então, o Salmo 23 apresenta um quadro, irmão, perfeito dessa comparação. O Salmo 23, deixa ela chegar ao 31 ali. O Salmo 23, nós vamos ver o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me, a irmã Letícia já pode botar. Deitar-me, né? Vamos lá. Eu quero ler juntamente com a igreja, porque a gente sabe salmo de cor e salteado. Você quer ver como é que ele traz um quadro perfeito aí da ovelha? Vamos lá, todo mundo lendo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que... Não, já foi, né? Termina. É porque eu estou querendo ler mais. Acabou. Eu ia repetir. Então, vocês podem ver aí a imagem perfeita da ovelha. O que Deus faz com a ovelha, não é verdade? É que passou tão rápido que eu não tinha passado dos 6 versos. Gente, deixa eu falar uma coisa. Salmos, a gente não fala assim, Salmo capítulo 23, versículo 6. A gente fala Salmos 23, 6, 1. Porque é verso, é poético, tá? Então, a gente precisa entender isso aí. Então, nós temos aqui a comparação perfeita da ovelha. Subtópico 1 diz assim, ovelhas, nós já até falamos. Ovelha é o quê? A fêmea do carneiro. E o cordeiro é quem? O filho do carneiro até 1 ano. Então, a gente costuma, esses granfinos aí gostam muito de comer cordeiro. O que é o cordeiro? É o filhozinho da carneiro com a ovelha até 1 ano da idade. A carne é molinha, macia, né, que eles falam. Então, muita gente gosta de comer cordeiro. Aí você pode ver, ó, cordeiro e ovelha. Nós temos na palavra do Senhor vários textos que trazem referência a essas 2 figuras. Para quê? Falando de sacrifício, né, simbolizando como deve ser a conduta, tá? Você vai ver aí que das 74 vezes, irmão, que aparece lá no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. Literal, ou seja, no sentido real da palavra. O resto é tudo figurado. Aonde está quando fala literalmente do cordeiro? João, capítulo 2, versículo 14. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombas, e os outros cambiadores assentados. Então, aqui literalmente é a ovelha, o cordeiro que era levado ali para o sacrifício, a ovelha que era levada ali para o sacrifício, tá certo? Então, ele achou aqueles que estavam fazendo comércio de maneira indevida ali, tá certo? Então, de 74, apenas uma é literalmente se referindo à ovelha animal, tá, gente? O animalzinho. Aí nós vamos ver que esse animal... Aqui, eu já falei para vocês. Dócil, símbolo de sacrifício, símbolo de redenção também, né? Se você pegar Isaías, acho que está até aí, ó, Isaías 53, 7, ele vai dizer assim, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cordeiro porque tinha um limite de idade. Tinha que ser novinho, não podia ter mancha. Ovelha, a característica dela, dócil.
né? Não abre a boca, não toma atitude própria. Ela não, na hora da morte, irmão, a ovelha não fica lá, a ovelha faz isso, né? Faz. Não é? Acho que é, né? Acho que é assim. Ela não fica lá se debatendo, nada, ela fica lá parada. Vocês estão entendendo? Então, olha, não abriu a boca. E aí nós vamos ver quem fazendo isso depois como cordeiro. Jesus, tá? Aí nós já estamos aí no sentido que figurado, trazendo aí para as 73 vezes que fala sobre sentido figurado. Temos o ato 8:32 também, que ela vai passar aí, que não vai dar, gente, para a gente ficar lendo tudo. Você vai ver que a natureza da ovelha em sua relação aí com o ser humano resulta em diversas figuras, como eu já falei. Mas também que vai ilustrar o quê, gente? O relacionamento entre Deus e o seu povo. Como eu falei, vai trazer a figura do relacionamento, como deve ser, né, a conduta dessa pessoa. Salmo 23, nós já lemos. Salmo 74, 1, diz: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Então aqui o sentido figurado, é o relacionamento, como Deus está agindo com as suas ovelhas, tá certo? E hoje não é diferente. Salmo 103, ela vai botar aí. Subtópico 2, irmão, do 1, natureza. Primeiro eu falei da ovelha, falei do relacionamento da ovelha com Deus, né? Agora eu vou falar da natureza da ovelha, né? Já falei que a ovelha, ela é indefesa, medrosa, que se assusta facilmente, dispersa-se rapidamente. É uma das características dela, né? Se ela, principalmente quando vem um lobo, ela junta aquele bando, né? E procura sair, e elas saem juntinhas, tá? Elas saem juntinhas. Por quê, irmão? Ela não ouve voz de outra no ser do seu pastor, tá bom? Então, são características aqui da ovelha. Está em Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que vai dizer: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei, a minha mão para os pequenos. Aqui tem uma coisa interessante, irmão. Fere o pastor. O que vai acontecer com essa ovelha? Ela vai se espalhar. Porque eu falei que uma das características da ovelha é que ela só ouve a voz do seu pastor. Você pode gravar a voz do seu pastor. Se não tiver naquele som real, ela não vai ouvir. Tá? Então, aqui o que acontece? Se o pastor, ele não está usando a função para a qual Deus determinou, essa ovelha vai acontecer o quê? Ela vai se espalhar, né? E aí Deus diz: pega eles, destrói eles, porque eles estão destruindo as minhas ovelhas, né? Então, Deus vai se voltar contra eles. Vamos lá. Aí nós vamos ver, acabei de falar, uma ovelha, aquilo que eu falei para vocês, uma ovelha virada de costa aí, de pata para cima, ela não consegue se levantar. Não falei que estava na lição de vocês? Além disso, o quê? Ela vai morrer depressa, porque vem lá o leão, vem o urso, vem até o próprio ser humano, vai lá e a mata com muita facilidade, porque ela não tem agilidade para virar na posição correta. Então, ela é presa fácil dos predadores, tá certo? Somente quem pode socorrê-la? O pastor. Cadê os pastores para socorrer as ovelhas? Né? Irmão, o negócio ultimamente está bem feio. Aqui em Casimiro, a gente achava assim, nem tão cedo vai chegar um negócio feio, mas o negócio está feio, irmão. E aí eu te pergunto, estou botando a culpa para nós aqui também, irmão, para nós. Muitas vezes a gente está se preocupando com outros detalhes e está esquecendo das ovelhas. E daquelas ovelhas que estão perdidas. Tem muitos que estão se preocupando só com aquelas ovelhas que estão salvas, estão nos apriscos.
Nós temos que estar preocupados com a ovelha que está perdida, irmão. Vou repetir algo que eu sempre falo aqui. O nosso reino, ele não é terrestre. Um dia Jesus vai libertar vocês. O nosso reino é celeste, é espiritual. Eu, ultimamente, irmão, estou mais do que nunca enjoada. Meu negócio agora não vem, porque o negócio comigo é o céu. Tudo que eu estou fazendo é para o reino de Deus. Não estou preocupada, eu preciso fazer muita coisa materialmente. Vocês podem ter certeza disso, e quem é mais próximo de mim sabe disso. Só que eu deixo de fazer o material para fazer o espiritual. Porque eu me propus a ser pastor do reino de Deus. Amém? Então é difícil? Lógico, ninguém está dizendo que é fácil. Então nós, como pastores, cuidadores, nós temos que ter essa responsabilidade, irmão. Porque só nós podemos socorrê-lo. Só nós é que fomos o quê? Separados, consagrados por Deus para dar a instrução, para mostrar o caminho. Essa ovelha, irmão, ela tem que ter supervisão diária, até ela melhorar. Agora, existe umas ovelhas aí também que são chamegosas. Quer viver nas costas do seu pastor. Ovelha vai até um certo ponto, irmão. Depois tem que aprender a andar, né? Se ela está tendo um bom pasto, ela está se alimentando corretamente, ela não está ferida com nada, então ela tem que aprender o quê? Produzir também para o reino do céu. Estou falando no sentido figurado de ovelha, né? Então nós precisamos produzir, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus, tá certo? Então ela exige aí atenção diária, né? Ovelhas não cuidam de si próprias, elas exigem atenção, seja de dia, seja de noite, né? Então aí a gente vai ver isso lá em Lucas capítulo 2:8, né? Que vai dizer assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Só que está falando quando Jesus vai nascer, né? Tinha os pastores que estavam tomando conta o quê? Do rebanho à noite. Porque à noite, irmão, ainda é pior do que de dia. Por causa da escuridão, vem o lobo, vem os predadores, né? E pegam com muito mais fácil. Então, estavam lá os pastores cuidando da ovelha e, de repente, acontece o quê? Ao anúncio do nascimento de Jesus. E esse mês, nós comemoramos exatamente isso. Lição propícia, né? Nós estamos atrasados e deu bonitinho aí para esse mês. O nascimento do Filho de Deus. Então, como a gente estava falando, irmão, que homem que tendo 100 ovelhas não vai deixar, que pastor, né? Não vai deixar as suas 99, agora voltou, e vai atrás daquela ovelha que se espalhou. Então, Lucas, capítulo 15, versículo 4 ao 6, ele vem dizendo dessa maneira. Então, vamos voltar aí no 4, irmã Letícia, para eu ler novamente, tá? Que nós tivemos uma queda aqui na live e tivemos que restaurar. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida que vem, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros com júbilo, com muita felicidade. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, o que acontece com esse homem? Ele vai fazer uma festa. E aqui tem acontecido isso, irmão. Pessoas que estavam desgarradas, devagarzinho a gente vai lá, estamos conseguindo. É um trabalho difícil? É difícil, mas nós confiamos no Senhor, né? Tem que liberar aí o Rolix. Nós confiamos no Senhor, que Ele é fiel e justo, que Ele é bondoso, que Ele é galardoador, que Ele perdoa de todos os pecados. Então, você vai ver isso em Lucas, capítulo 15, versículo 4 ao 6, falando do cuidado do pastor, tá certo? E aí você vai ver que o rebanho também precisa o quê? Precisa de cuidado por causa dos predadores que nós já cansamos de falar. Isso está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, 35. Vamos ver aí.
1 Samuel, capítulo 17, 34, diz assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. E vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da bárbara, e o feria, e o matava. Então o que Davi fez? Matou leão, matou urso, tudo por causa de quê? Pelo compromisso que ele tinha de cuidar das ovelhas. Vou falar algo, era ovelha no sentido literal. Aquela coisinha bonitinha, branquinha, cheia de lã. Ele levava, e gente, caminhava horas e horas, ficava lá dias, né, naquelas campinas lá do deserto, quando tinha, para dar alimento para aquelas ovelhas, para dar água para aquelas ovelhas, né, e não deixava. Davi, ele chega para Saul e fala que ele cuidava, então ele tem postura, ele sabe o que ele pode fazer, tá? Independente de predadores e outros infortúnios que possa vir, tais como insetos, parasitas, porque tem pessoas que se preocupam, aí está no Salmo 23 que nós já lemos, tem pessoas que se preocupam muito com os bichos grandes, mas esquece, irmão, que os insetos, aqueles pequenos insetos, são muito perigosos, podem trazer verminoses e etc. aí para os animais, tá certo? O rebanho, o povo de Israel aí, tanto o povo de Israel e a igreja, elas são identificadas aí diversas vezes na Bíblia como o quê? Como rebanho. Se tu pegar na Bíblia, tu vai ver tanto com relação ao povo de Israel, quanto à igreja do Senhor, porque Jesus, ele fez o sacrifício. Números 27, 17, vai dizer assim: que saia diante dele e que entre diante deles e que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como as ovelhas que não têm pastor. Aí nós vamos ver o quê? 1 Pedro 5:2, que vai dizer assim: apacentar. Estamos falando de rebanho, né? Rebanho são aquelas várias ovelhas juntas. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, mas de ânimo pronto. Então não é por força, não é por violência. Tenho visto aí muitas pessoas que chegam: olha, se você não se virar para Jesus, ou se não render para Jesus, você vai para o inferno, você é um demônio. Não é assim, irmão, que pastor cuida de ovelha, de rebanho, né? Então não é por força nem por violência. Se a pessoa não quer, faz-se o quê? Existem pessoas, irmão, que foram destinadas para o inferno. Eu já ouvi testemunho de pessoas chegar assim: pastor, não fala de Jesus para mim. Eu não quero saber de Jesus, eu quero ir para o inferno. Essa pessoa tem que ser uma pessoa muito sem Deus mesmo. Eu escolhi ir para o inferno. Eu já ouvi testemunhos assim, irmão. Então não é por força nem por violência. Você não pode pastorear por força nem por violência, nem forçar aquela ovelha a seguir também. Já estou trazendo até um pouco mais do que a lição, ela diz: não pode ser por torpe ganância, mas de ânimo que pronto, esteja pronto a servir. Amém, igreja? Então isso aí é o rebanho. Rebanho aí é aplicado tanto aí para Israel, né? Por desfrutar do relacionamento pactual com Deus, como eu já falei. O pacto que Deus fez com Abraão diz que para a nação de Israel e também para a igreja do Senhor. Isaías 40, 11, ela vai colocar aí. Aí para a igreja do Senhor também no Novo Testamento nós temos o texto que diz: como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá, protegerá, né? Os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, eles a guiará mansamente. Falamos para o povo de Israel, para
o pacto que Deus fez com eles. Mas também agora nós vamos ler Mateus 26, 31, que fala para a igreja do Novo Testamento, pós-sacrifício de Jesus, né? Vamos lá? Então Jesus lhe disse, porque aí nós já vemos Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus está falando o quê? Daquilo que iria acontecer com ele. Dele seria preso, seria crucificado. Quando aconteceu isso, irmão, é muito triste quando um líder, ele é abatido. Por quê? As ovelhas ficam meio perdidas. Elas se dispersam, né? O que eu vou fazer? Só que eu quero trazer algo para vocês aqui hoje. Pastor Daniel, eu, bênção, nós somos bênção. Mas nós temos que entender, irmão, que nós servimos ao pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. Será muito difícil se nós tivermos que nos dispersar daqui? Sim. Mas nós estamos na presença do Senhor pelo pastor dos pastores. Então, que nós não venhamos, irmão, a desgarrar-nos, mas que possamos prosseguir para o alvo que é Cristo, e entender que nós somos formadores de opinião e que vamos fazer outras pessoas também crescer espiritualmente para serem formadoras de opinião para com o reino do céu, tá? Pois bem, aí tem Lucas 12, 32 também, né? Que diversas vezes aí, Israel ele foi visto como ovelha sem pastor, que a gente já vem falando desde o início. 1 Reis 22, 17, a irmã Letícia vai botar aí para vocês, Mateus 9, 36, depois o 10, 16, depois 15, 24, não dá para ler. Subtópico 4 do 1, tem muitos tópicos nessa lição hoje. Os pastores, então nós falamos de ovelha, nós falamos da natureza, nós falamos do rebanho, agora nós vamos falar do pastor, que nós já falamos, mas eu só vou destrinchar mais um pouquinho aqui para vocês. E aqui, gente, tem uma pergunta para nós. A quem a expressão pastores de Israel se refere em Ezequiel e Jeremias? A quem? A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como de Jeremias, 23, de 1 a 5, ela vai se referir o quê? Aos governantes, aqueles que governavam. Eu já até falei um pouquinho para vocês sobre isso. Porque lembra que eu falei que o sistema político da antiguidade em Israel, ele não era igual é hoje. Cada área tem a sua função. Era o quê? Teocrático. Teocrático era Deus que governava. Então, tanto o líder político quanto o líder religioso, ele assumia a mesma função, tá certo? Diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. Laico é o quê? Porque ninguém tem obrigação de servir a Deus, nenhum pode fazer o que quer, né? Ninguém é obrigado. A gente tem que respeitar, tá certo? Então, havia essa diferença. Então, aqui traz, gente, um alerta para nós, que eu quero ler para vocês. Adeptos de grupos religiosos, estranhos ao cristianismo bíblico, usam o quê? Essas passagens bíblicas que nós referimos aqui, que eu não pude lê-las para vocês, para atacar os nossos líderes. Então, eles pegam, irmão, esses textos que estão sendo passados aí, que vê só, Isaías 23:5, Jeremias, 23:5, vai dizer, eis que vem dia, diz o Senhor, em que se levantarei a Davi um renovo justo, sendo o rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Está falando o quê? Do governo, que Davi governava, tanto espiritual quanto cívico e religioso. É lógico, irmão, que tinha os sacerdotes para fazer cerimônia. Não vamos confundir as coisas. O governo era juntinho. Aí, com o povo pedindo rei, que vai haver a separação depois, que chega ao que chegou aqui hoje. Aí eles pegam esse texto aí de Jeremias 23, de 1 a 5, nós vamos ver que eles pegam para atacar quem? A nós,
a nós que... você põe de 1 a 5 aí para mim, Letícia, vai passando de novo, para as pessoas poderem frisar bem isso aí. Eles pegam esses textos para poder nos futucar. Porque a função, irmão, dos inimigos de Deus é separar as ovelhas de Deus. Então, cabe a mim e a você aceitar ou não. Tá certo? Nós, como pastores, temos que apacentar, e a ovelha também tem obrigação. Você sabia que a ovelha tem obrigação? Ouvir o que o pastor fala. Porque senão, certamente, ela vai sofrer. Então, você vai ver aí que trata-se o quê? De críticas rasteiras, com um único objetivo. Qual é o objetivo? Desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. É por isso que vocês estão vendo as mídias aí atacando tanto o pastor, atacando tanto a igreja. A igreja é do Senhor, irmão. Se o líder é infiel, o problema é do líder. Que não venham a generalizar como estão generalizando. Que haja respeito, né? Eles falam tanto de Estado laico, mas na grande realidade, eles mesmos não nos respeitam. Eles mesmos fazem atrocidade, tá certo? Uma observação que a live caiu, por isso que voltou. Pois bem, vamos aí para o tópico 2. Sintetizando esse tópico 1, nós vamos ver que o quê? Que o rebanho aí nas escrituras pode ser identificado como o quê? Como o povo de Israel e a igreja de Cristo, que nós já falamos. Tópico 2, sobre os pastores infiéis. Primeiro nós falamos sobre os pastores no sentido geral. Agora nós vamos especificamente falar sobre os pastores infiéis. Então o profeta Ezequiel aí, ele vem trazendo aí, compara aí os líderes de Israel com os pastores, que a gente já cansou de falar, né? Pode-se dizer aí que esta presente lição aí, o mais familiar possível, que ele vem trazendo aí do livro de Ezequiel, é a causa que do linguagem pastoril, porque ele traz a colocação do pastor como aquele quiser. Subtópico 1 do 2, o pastor de ovelha. Vem bem colocado. Aqui nós temos uma pergunta. Qual a função primordial do pastor? A função primordial, eu já até falei aqui nessa noite. Ela é o quê? É alimentar, guiar, proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Então, alimentar, guiar, proteger. Este é o papel de um pastor. Quem concorda com isso, diga amém. Amém? Muitos pastores de Israel fizeram um bom trabalho. Nós temos o exemplo aí de Davi. Se você pegar o Salmo 78, verso 72, você vai ver que vai dizendo assim: assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Então está querendo dizer o quê? Que Davi cumpriu literalmente a função para o qual ele foi chamado. Aí você vai, mas Davi pecou. Irmão, isso aí é outro caso, tá? Ele cumpriu. Vocês vão ver que no início Davi foi fiel, teve aquela queda, Deus perdoa Davi, nós não vamos entrar por este lado, tá certo? Mas nós temos essa colocação que ele apacentou, ele cuidou, ele defendeu, ele se pôs à frente, né, das batalhas, tudo o que. E você vê com perícia de suas mãos, ele não fazia de qualquer maneira. Então que assim seja também, tá? Você vai ver também aí, nós temos outro exemplo, a parábola da ovelha perdida, Lucas capítulo 15, do 4 a 6, que nós já até lemos nesta noite. Quem tem 100 não vai deixar as 99 para ir atrás? Sim, vai. E ao encontrá-la, vai colocá-la em seus ombros com júbilo, com alegria. Vai chegar em casa e vai fazer o quê? Vai fazer um banquete, vai fazer uma festa. Talvez muitas pessoas poderiam dizer assim: que desperdício. Não, irmão. Uma alma, vamos trazer aqui agora para o sentido da igreja. Uma alma vale mais que esse mundo todo. Amém? Então que nós possamos tomar posse disso para as nossas vidas nessa noite. Também Moisés, como Davi, aí foram pastores de ovelha no sentido que escrito da palavra, como a palavra coloca. Tem Êxodo capítulo 1,
depois Salmos 78, Salmos 70, Salmos 71. Vamos ler só Êxodo 3:1, porque não dá para ler esse salmo todo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, elevou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então, Moisés cumpriu a sua obrigação como pastor de ovelha. Ele pastoreava a ovelha de quem? Do seu sogro Jetro. Quando ele mata o egípcio, ele fica no deserto, depois ele vai para a casa de Jetro, ele se casa, fica mais 40 anos, depois é chamado para voltar ao Egito. Nós não vamos dar essa aula aqui hoje, mas eu estou fazendo esse breve relato aí para nós. Então, também, como Davi, Moisés também dá esse exemplo de líder aí. Mas os líderes de Israel contemporâneos, né, a Ezequiel, ou seja, os líderes de Israel dos dias de Ezequiel, se desviavam das suas funções, ou seja, não cumpriram as suas funções. Já cansamos de falar. Subtópico 2:2. O que os governantes... Rapaz, esse negócio das motos barulhentas é triste, né? Os que os governantes faziam. Está no versículo 2 e 3 da leitura bíblica dessa noite que nós lemos. O que eles faziam? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profeta e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão aos pastores as ovelhas. Comeis a gordura e vos vestis da lã, nós já falamos, e degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Então, Deus está chamando a atenção. Nós já falamos sobre os governantes, porque os governantes tinham a responsabilidade de cuidar, zelar, alimentar, tá? Então, esse texto está aqui para vocês. Aqui também está a resposta do número 3, que pergunta assim, o que os governantes de Israel faziam? O que eles faziam, gente? Cuidavam de si os maus, tá, gente? Aqui, no versículo 2, concernente, gente, ao versículo 2, tá? E 3. O que os governantes de Israel faziam? Essa pergunta, ela está sem meio nexo. Então, nós vamos ver que eles cuidavam de si mesmos. O que os governantes de Israel faziam? Os pastores. Eles cuidavam de si mesmos, eles não se preocupavam com os pastores, com as ovelhas. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, tá? Então, você vai ver que era uma denúncia o quê? Contra as autoridades civil e religiosa, que eu já falei para vocês. Porque elas eram as funções juntas, né? Tanto como as de Jerusalém, agora também aí no cativeiro babilônico, Jerusalém também nessa situação, né? Você vai ver aí que empregava todo o seu esforço em benefício que próprio, se preocupando só com eles, que a gente já cansou de falar. Eles deixavam de lado a função de pastor para proteger o quê? A si próprio. E não protegendo o povo, prover-se o quê? Condição para o bem-estar espiritual e econômico. Eles não faziam isso. Eles não proviam bem-estar político, econômico, espiritual. Eles só faziam para eles. Na grande realidade, nem a espiritualidade para eles produziam. Porque eles só se preocupavam com o material. E esquecia de trazer o bem-estar espiritual e econômico para o povo de Deus, né? Nós vamos ver que dos seus cidadãos aí, o profeta mostra 3 práticas deploráveis, de forma metafórica, ou seja, no sentido figurado. Primeiro, comeis gordura, né? Comeis a gordura, vestis a lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Tá onde isso? Versículo 3, que nós já cansamos de falar. Outro, designar exploração e abuso de autoridade. Vai designar exploração e abuso de autoridade. Isso era o que mais acontecia. Por quê? Eles não cuidavam das ovelhas. Só via o seu próprio umbigo, que nem diz aí.
nem se esforçavam, irmão, para suprir as necessidades dela, de maneira nenhuma, tá? Cuidavam de si mesmo, está lá em Jeremias capítulo 12, versículo 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Então, olha a situação desses pastores lá, né? Explorando, não cuidando. Subtópico 3/2. O que os governantes não faziam, eles não faziam, tá? Eles não queriam saber. Também aqui está a resposta do número 4. O que os governantes de Israel não faziam? Eles não cuidavam das ovelhas, tá? Os primeiros cuidavam de si mesmo. Agora está dizendo o que eles não faziam? Eles não cuidavam das ovelhas, que a gente vem falando isso desde o início, né? As ovelhas estavam fracas, doentes, quebradas, desgarradas, perdidas, precisavam de cuidado especial, mas tinham? Não, já cansamos de falar sobre isso, né? Mas a realidade era diferente. A fraca não era fortalecida, a doente não era curada, a quebrada não ligaste. Deus está chamando a atenção dele. A desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, vocês não fizeram nada, mas estão aí com um punho de ferro cobrando, né? É o que nós, muitas vezes, vemos nos dias atuais, a poder no nome do Senhor. Está no versículo 4 que nós trabalhamos, né? Então, você vai ver que são a linguagem metafórica, que nós já falamos, revela o estado miserável da população de Jerusalém, já falamos. Também isso aí nos leva o quê? A uma reflexão. Essa lição de hoje, ela está trazendo o que para nós? Uma reflexão sobre o que? A atual conjuntura do nosso país. O que está acontecendo com o nosso país, que eu já até trouxe para vocês. A atual situação do nosso país, ela não é boa, irmão. O nosso país está num estado lastimável. Aparentemente não, mas está, irmão. A violência, a fome, a doença, a situação está, a espiritualidade, o negócio está feio. Então está a situação como estava nos dias lá de Israel. E aí vem trazendo até, irmão, um alerta, orar pela nossa nação. Não sei se vocês sabem, Casimiro de Abreu foi criado o dia 12, se eu não me engano, é o segundo domingo. Foi criado o dia da intercessão e da Bíblia. O dia da Bíblia já existe em todo o país. E foi criada uma lei municipal, que é o dia de intercessão. Então, no dia 10, irmão, as igrejas unidas, né, vão estar na Praça Central, lembrando disso, de interceder, de falarmos sobre a Bíblia. Mas é só naquele dia? Não, irmão. Aqui vem trazendo um relato para nós que nós temos que falar todos os dias, nós temos que interceder todos os dias, temos que pregar a Bíblia todos os dias, porque a palavra de Deus diz que viriam dias difíceis. E nós estamos vendo isso aí, tá certo? 1 Timóteo 2, nós vamos ver isso em 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Quer ver só? Olha Deus falando através de Timóteo, Jesus falando através de Timóteo para Paulo, de Paulo para né, Timóteo escrevendo, né, Paulo escrevendo a Timóteo, perdão, me corrigi aqui. Admoesto, pois, antes de tudo, que se faça o quê? Deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Não vai até 3, não? Vai até 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, o que Paulo está escrevendo aí a Timóteo? Olha, tem que ter oração, tem que ter intercessão,
nação, irmão, brasileira, tem que ser coberta pela nossa oração. As nações da terra têm que ser cobertas pelas nossas orações. Porque o negócio, irmão, está para estourar algo tremendo. E se não estourou, pior ainda, porque a igreja ora. Tem poucos que se mantêm fiéis a Deus, que não se renderam, que não se vendem. Subtópico 4 do 2. As ovelhas dispersas, também já falamos, versículo 5 e 6 do 34 de Ezequiel. Então, Ezequiel vem trazendo aí os oráculos divinos, né? Trazendo a palavra de Deus. A quem? A casa de Judá, como eu falei para vocês. Ele está profetizando, trazendo a mensagem que diz respeito o quê? A todos os filhos de Israel. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Aqui vem dizendo tudo aquilo que eu falei para vocês. Dispersos. Quem eram os dispersos? Dispersos. O reino do norte. Quem era do reino do norte? Todas aquelas 10 tribos, né? Que houve aquela divisão, fica Judá por um lado, Judá e Benjamim que se uniram em uma, e as outras 10 tribos fica para o reino do norte. Quem é a capital, né? Aí vem os assírios e toma o reino do norte, a dispersão, o povo se espalha. Então, Ezequiel, ele está falando para os dois, ele não está fazendo aqui acepção, e nós vimos isso no livro, no capítulo 34 de Ezequiel, versículo 6, que nós falamos das ovelhas desgarradas, que estão nos montes, estão no outeiro, andam espalhadas por toda a face da terra. Está se referindo ao povo de Israel, que Deus iria no futuro próximo ajuntá-los novamente, tá certo? Fala da diáspora. Diáspora aí, gente, é o espalhar tanto de Judá, que é o povo de Jerusalém, quanto do reino do norte, tá certo? O profeta aí vai receber a notícia dessa derrocada, né? Algum tempo depois da destruição de Jerusalém. Por quê, gente? Ezequiel, ele está no cativeiro babilônico. Está acontecendo lá em Jerusalém. Jeremias está lá. Só que eles não tinham comunicação. Então, algum tempo depois, é que ele vai ter notícias a respeito disso. E aí você vai ver lá em Ezequiel 33, 21, que vai dizer que sucedeu que no ano do 10º, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, ou seja, eles estão em cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, ou seja, um que conseguiu fugir e não foi morto, dizendo, ferida está a cidade, ou seja, Jerusalém foi destruída. E quem não conseguiu correr, fugir, morreu a espada, reino de norte. Aí nós vamos ver, trazendo aí aproximadamente, segundo alguns dados fornecidos, o que seria essa data? Seria mais ou menos aí 8/1 de 585 antes de Cristo, AC, tá certo? Sintetizando esse tópico 2 aí, a atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica o quê? A dispersão das ovelhas. As ovelhas dispersaram porque os pastores não cuidaram das ovelhas. Se as ovelhas não foram cuidadas, elas cometeram erros, pecados. Aí o que acontece? Vem a destruição, são mortas, são espalhadas. Tópico 3, para a gente encerrar, irmão, porque estou eu aqui correndo um cadinho por causa das horas ali. Tópico 3, sobre o bom pastor. Você vai ver que o próprio Deus toma o quê? As dores, como eu já falei, naquela situação e se coloca ali para defender o povo, né? Ele mesmo, ele se coloca como o quê? O pastor do rebanho, Salmo 23, que nós já lemos, o discurso também de Jesus aí, como o bom pastor, está em João 10, de 7 a 18. Nós também já temos uma noção que vem falando que Jesus, ele é o bom pastor, que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Tornou Jesus, pois, a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todo quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E fala, vai passando. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. E achará pastagem, né? O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em
com abundância, tá? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ela vai continuar passando aí, vocês vão ver que o mercenário, ele não faz isso. Ele procura roubar, comer, destruir a ovelha, tá certo? Ele é comparado a um lobo. Não dá para a gente ficar lendo tudo, tá certo? Então, você vai ver aí, gente, que Deus ele vai prometer. Me perdi aqui, eu estou no tópico 3, né? O próprio Deus se coloca, né? Ele deixa isso bem claro, Deus colocando como ele é um resgatador. Subtópico 1 do 3. A relação divina contra os maus, a reação divina contra os maus pastores. Está do versículo 10 ao 12 de 34 de Ezequiel, né? Já falamos sobre ele. Eles não visitaram, ou seja, eles não cuidaram das ovelhas, no sentido que de cuidar delas, tá? Agora o que Deus vai fazer? Deus, irmão, ele vai visitar esses maus pastores no sentido de quê? De castigá-los. Vocês não visitaram, vocês não cuidaram das minhas ovelhas, pastores maus. Agora eu é que vou castigá-los. Eu é que vou dar o veredito. Jeremias 23, 2. Portanto, assim diz o Senhor de Israel acerca dos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, o próprio Deus é que iria trazer o juízo sobre aquelas pessoas ali, né? Deus promete que buscar aquelas ovelhas que estavam perdidas, como eu falei para vocês, que estavam dispersas. Então, o próprio Deus vai trazer essas ovelhas de volta, tá certo? Em toda parte do mundo aí, nós vamos ver acontecendo isso aí. Com a segunda diáspora, tá? Nós vamos ver acontecendo isso aí. Ele promete aí ainda libertar o seu povo das mãos dele. Tem o texto aí de Jeremias 3, 15. Diz o seguinte, acho que nós já lemos isso também, já? Como o pastor busca o rebanho. Não. Jeremias 3, 15. 3,15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Porque pastor tem que ter ciência e inteligência, tá, gente? Ciência, conhecimento. Gente, e inteligência para poder apacentar. Segundo o coração de quem? O meu? Não, segundo o coração do próprio Deus, né? Aqui, gente, essa promessa ainda, ela não está se referindo ao Messias, mas pode ser aplicada aos atuais pastores de igreja. Elas não estão se referindo ao Messias do que ele faria, mas pode simbolizar os pastores, os maus pastores que não têm cuidado das suas ovelhas, tá? Mateus 23, 34, vai dizer o seguinte, eu vou ler um só. Condutores cegos, quais... Não, peraí. Ah, esse aqui, né? Mateus 23, 34. Portanto, eis que vos envio profeta, sábio, escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Irmão, isso aqui não está falando de Jesus. Está falando dos profetas que seriam mortos porque eles estavam cuidando de ovelhas, tá? Então, Deus falando dessa forma ali, tá bom? Tem os outros textos aí que ela vai estar passando, né? Como eu já falei, isso era para um futuro próximo, distante, aliás, próximo não, distante. Subtópico 2 do 3, Jesus o bom pastor, já cansamos de falar isso. Ele mesmo segue e se declara, eu sou o bom pastor, né? Então, João 10, 11, 14, ela vai passar aí porque nós já falamos, né? Ele é o grande pastor, irmão, de ovelha. 1 Pedro 5, 4, nós vamos ver ele também trazendo esta palavra aí. 1 Pedro 5, 4. Jesus, o bom pastor. E quando aparecer o sumo pastor,
alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui já está falando de quem? Do próprio Senhor Jesus. E quando apareceu o sumo pastor, quem é o sumo? Jesus. Porque Jesus, ele foi o sacrifício e ele automaticamente fez o sacrifício. Sumo sacerdote, sumo pastor. E quando ele aparecer, nós vamos alcançar o quê? Incorruptível. Seremos incorruptíveis. Receberemos o quê? Um novo corpo. Receberemos a coroa de glória. Tá bom, gente? Então, nós temos essa viva esperança. Você pode dizer amém? Como Javé vai trazer todas as nações, os judeus dispersos de volta, lembra que eu falei para vocês, para a terra dos seus antepassados? Isso é uma promessa, irmão. Gente, presta atenção. Tem acontecido isso hoje. Os judeus que estavam espalhados pelo mundo estão voltando para Israel. Eu não sei se vocês sabem, mas o próprio pastor Paulo Judeu, ele falou para a gente que futuramente ele vai voltar para Israel. A família dele volta. Porque isso aqui é o quê, gente? Uma promessa de Deus. Ele vai ajuntar novamente os judeus que se espalharam pelo mundo. Que coisa linda, né? E isso já tem acontecido no Oriente Médio, né? Lá em Israel, no Oriente Médio. Isso já tem acontecido, gente. O Senhor Jesus também vai juntar também essa congregação, mas o quê? Ele vai juntar no sentido de todas as nações. Vai haver esse juntar também, tá bom? As ovelhas do seu redil. João 10:16, ela vai colocar aí para vocês verem. Todas as profecias do Antigo Testamento aí, elas vão convergir aí para o Messias, ou seja, vai estar apontando para o Messias. Vocês estão lendo aí João 10:16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém a agregar a esta. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um só pastor. Está falando aqui de Jesus, né? Ajuntando aí essas nações. Nós não éramos dignos, nós não éramos, irmão, povo eleito, mas o Senhor, através do seu sacrifício, nos justificou para isso, tá? Vai tudo convergir para o Messias, como eu falei para vocês, mostra a respeito dele, Lucas 24:44, diz-nos assim, e disse, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, tudo mostrava o que iria acontecer com Jesus. Falei bem facinho para vocês verem. Jesus, ele disse, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10:11. Ele simplesmente aí, gente, não arrisca... Ele simplesmente não arrisca a vida, mas entrega a sua própria vida de acordo com a vontade de quem? Do Pai, de Deus, pela promessa que Deus tinha feito o quê? De resgatar a humanidade. Então, ele só não arriscou, mas como ele se entregou, segundo a vontade do Pai, por amor a nós. João 10:17 e 18. Por isso, volta aí para mim, minha irmã Letícia, eu vou ler essa. 10:18, né? 17:18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Deu e tomou-a. Ninguém me tira de mim. Alguém tem poder de tirar a vida de Jesus? Ninguém. Mas eu, de mim mesmo, a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. E esse mandamento recebi do meu Pai. Então, quem é que pode dar e quem é que pode tirar a vida? Deus, Jesus, tá bom? Fora disso, essa povo aí, meu filho, que está se achando Deus, que está se pendurando numa corda, que está dando um tiro na cabeça, eles não são Deus, irmão. Vão prestar conta diante de Deus, tá certo? Então, antes de você cometer alguma bobeira, pense bem 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. Peça socorro, tá? Porque se você está fechado dentro de um quarto, não tem coragem de falar com ninguém, muitas vezes também a pessoa não sabe do que você está passando, né? A gente sabe que existe uma coisa chamada depressão hoje, que é uma situação muito difícil,
mas há poder no sangue de Jesus, e vamos terminar aqui, tá certo? Então, o Senhor Jesus concedeu os pastores à igreja, Efésios 4:11. Está lá, ó. E ele mesmo deu uns para o quê? Apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Então, o próprio Senhor capacitou, tá? Aperfeiçoamento dos crentes e edificação do corpo. Para quê? Para que haja aperfeiçoamento, irmão. Capacitação, edificação. Por isso que eu não aceito de maneira nenhuma uma pessoa que mal se converteu é consagrada a pastor. Não tem como. Tem que passar por todo o processo e estudo para não alejar o povo. Nós falamos muito sobre isso aqui semana passada. Efésios 4, de 11 a 16. Vou ler, irmão. Nós estamos em cima do tempo, mas eu preciso concluir. E ele mesmo deu, é a mesma, né? Uns para outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros doutores. Querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo? A igreja. Até que todos cheguemos o quê? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Gente, isso aqui é lindo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Guardem esse texto para a vida de vocês. Ainda tem mais, né? Vai até o 16. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Gente, esse texto é lindo. Então, vocês estão vendo claramente aqui que Jesus está dizendo assim, eu capacito pessoas, eu coloquei, e elas precisam ser capacitadas para depois poderem capacitar outras pessoas. Não vou nem entrar no que eu deveria entrar aqui nessa noite, tá certo? Então, nós possamos guardar aí que alguém, ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso, na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir o ensino de Jesus, que eu já falei para vocês. Está lá em Mateus 23:3. Deus sabe cuidar dos seus servos, é dever nosso orar por eles. Quem ora pelos pastores aqui, diga amém. Se você não ora, irmão, é dever orar. Mas tem muitos crentes que, em vez de orar, falam mal. Aí sabe o que está acontecendo? Está trazendo a maldição para a sua própria vida. Porque essa pessoa... Lembra que eu falei que não existe maldição para crente transformado. Agora, se eu largo a vontade de Deus e começo a fazer a vontade do mundo, porque calúnia, difamação, falar mal é do capeta. Né? Então, irmão, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja diaconisa, olhe, lembre de orar pela liderança, tá certo? Sintetizando, Jesus como bom pastor é o verdadeiro modelo do pastor cristão. O cumprimento do ser humano, eu dei a resposta das 5, gente? Não, né? Eu não dei. Quem é o bom pastor? Tá lá, o Senhor Jesus Cristo, tá? Isso aí todos nós sabemos. João 10, 11, 14. É aquela referência que nós lemos agora há pouco, passada, aí no tópico 3, tá? Pois bem, o comportamento do ser humano se compara em muito aspecto ao das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas escrituras de ovelha. Há entre elas aquelas que dão marradas uma nas outras para marcar território. O que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competição entre ovelhas. Ezequiel 34, de 20 a 22. Isto
desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Salmo 131, 1 Coríntios 10, 31. Então, tudo, irmão, tem que ser maneira que glorifique a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não falei pessoalmente para ninguém. Estamos em cima do horário, 9h30. Mas eu quero explicar que nós tivemos que parar porque caiu a live. Tá? Então, nós tivemos que dar alguns minutos aí. Pastor Daniel vai estar aqui orando pelo irmão Francisco, que vai estar fazendo aniversário hoje, né? E encerrando o culto dessa noite, em nome de Jesus. Tem alguém para Jesus? Aqui todos nós somos evangélicos. Tem alguém para Jesus? Através da live? Se tem, pastor, pode ir chegando para aqui. Você vai dizer assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio em carne, morreu, ressuscitou e vai voltar para me buscar. Eu te confesso que tu és o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, escreva esses nomes no livro da vida. Que se tu voltares agora, Pai, essa vida seja, meu Pai, recebida no céu juntamente conosco. É a nossa oração em nome de Jesus ao Pai. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmão, para nós encerrar o nosso culto em nome de Jesus. E permitindo Deus, domingo à noite, nós vamos estar aqui às 18h40, todos os membros, e às 19h, um grande culto de louvor e adoração, e dentro deste culto a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Em nome do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por mais uma lição, qual o Senhor falou poderosamente com as nossas vidas, e que o Senhor venha abençoar cada pastor, cada líder da tua casa, e que nós possamos dar o melhor para as ovelhas do Senhor. Ó Deus, nesta hora eu lhe peço uma bênção pelo irmão Francisco, que fez o seu aniversário. Dê muitos e muitos anos de vida a ele, e que ele possa ser guardado pelo Senhor, sua esposa, seus familiares todos. Agora, Pai, nós iremos deixar esta casa de oração e nós iremos para os nossos lares. Nos acompanha, nos guarda e nos livra do mal. É a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus sobre a terra. Os que estão em casa e aqui, digamos, amém. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, irmão Francisco. Está encerrado o culto, meus irmãos. Vão com a bênção de Deus e a bênção do anjo da igreja. Amém.